Desastre total para o Bolsonaro. Saiu hoje a pesquisa do BTG Pactual. O BTG é o banco fundado pelo Paulo Guedes. Muita gente não sabe, mas o G do BTG Pactual significa Guedes, né? Ele é o fundador do banco e o banco encomendou uma pesquisa com o Instituto FSB. É uma pesquisa que é feita para agentes do mercado financeiro saberem qual é o atual cenário eleitoral do Brasil. Pois bem, a pesquisa foi divulgada e foi um desastre para o Bolsonaro. Tudo aquilo que o Bolsonaro fez para aprovar o Auxílio Brasil, auxílio para caminhoneiros, para taxistas, foi por água abaixo. O Bolsonaro caiu e o Lula subiu na pesquisa do BTG Pactual, deu tudo errado. Olha, balde de água fria na campanha do Bolsonaro, olha que as coisas já estavam frias lá, e agora estão geladas na campanha do Bolsonaro. É luto total. Tanto é que você vê que nas últimas semanas, nos últimos dias, o Bolsonaro está mais gastando energia para conclamar um golpe, para convocar as pessoas para um golpe, do que para tentar realmente ganhar votos, porque ele, pelo que parece, já meio que desistiu da eleição. Eu vou te mostrar aqui os números, mas não, antes eu peço que você se inscreva no Plantão Brasil se você for a Bolsonaro, porque aqui, ó, aqui a gente vai para cima dessa corja e aqui a gente faz oposição a eles todos os dias. Mas, ó, já vou te mostrar aqui números da pesquisa. Esse gráfico aqui, que é o gráfico que o próprio FSB, o Instituto, fez, mostra como é que está a pesquisa desde março até agora. Aí eu vou te mostrar aqui, ó, ampliando um pouquinho aqui para você conseguir ver. Você vê que em março para abril teve uma subida do Bolsonaro de 29 para 32. Por quê? Porque o Sérgio Moro, juiz ladrão, saiu da pesquisa. Então, naquele mês, o Bolsonaro conseguiu alguns pontos, tá? O Lula caiu e aqui, desde a primeira pesquisa sem Sérgio Moro, você vê que a diferença do Bolsonaro para o Lula era de 9 pontos, 32 a 41. Aí você vê tem oscilação para cima, para baixo, cai, sobe, cai, sobe. A diferença nunca baixou de 19 pontos e agora ela sobe para 13 pontos, 31 a 40, 44 a 31. Então, péssima, mas péssima notícia para o Bolsonaro. Ele anunciou os auxílios, ele anunciou que, olha, a gasolina caiu, é graças a mim, eu consegui fazer o preço da gasolina baixar. É engraçado que quando a gasolina subia, aí não era culpa dele. Quando cai, aí é graças a ele. Então, se ele é o responsável pelo preço da gasolina, vamos comparar ali os 2,20 que custava a gasolina no governo Dilma com os 6,20 que custou no governo Bolsonaro, já que a culpa é dele. Mas o discurso dele não fez muito sentido e, pelo visto, não caiu no gosto do eleitorado. Essa pesquisa, por ser encomendada pelo banco BTG, é uma pesquisa que não dá para nenhum bolsominion, um bolsonarista, dizer não, essa pesquisa está comprada, é uma pesquisa petista. Não é. O banco do Paulo Guedes, do ministro da Economia do Bolsonaro, vai fazer uma pesquisa comprada a favor do PT, senhor bolsonarista? O que deve ter de bolsonarista assistindo o vídeo nesse momento e sem entender nada, falando, nossa, o Paulo Guedes está contra o Bolsonaro, Paulo Guedes comunista, mas então por que o mito não demite o Paulo Guedes se ele é comunista, ele está do lado do PT? Não deu nó na cabeça dos bolsonaristas. Eles não têm como explicar como é que o Bolsonaro cai e o Lula sobe na pesquisa BTG. Só que esse não é o principal problema. Como é que a pesquisa do banco do Paulo Guedes mantém uma distância de no mínimo 19 pontos do Lula para o Bolsonaro desde que o Sérgio Moro saiu da pesquisa? Aliás, antes do Sérgio Moro sair da pesquisa também. 19 foi sempre o mínimo, ali o piso. 19 não, 9 pontos. É o piso ali da diferença no primeiro turno. Nem em segundo turno a coisa também tá ruim para o Bolsonaro. Aqui, ó, simulação de segundo turno da pesquisa do BTG Pactual, Instituto FSB. Você vê que o pior momento do Lula foi realmente quando o Moro saiu, porque teve aquele... Eu lembro da grande mídia fazendo bam, ó, o Bolsonaro está ganhando votos, o Bolsonaro está subindo muito nas pesquisas, é o Auxílio Brasil de R$ 400, tudo mais. E eu falava aqui, eu via gente na esquerda que estava assim, Diago, pânico, o Bolsonaro está subindo, tinha gente falando que iria passar o Lula, aí o Arthur Lira falava, olha, até o fim de maio o Bolsonaro vai passar o Lula nas pesquisas. Eu falava, calma, gente. Ele ganhou os pontos do Sérgio Moro. E aí, por causa desse oba-oba, que em parte a grande mídia ajudou a fazer esse oba-oba, inclusive dando espaço para o Arthur Lira mentir, para o Ciro Nogueira mentir, para o próprio Bolsonaro mentir sobre ele subir nas pesquisas, aí o Lula caiu um pouquinho, o Bolsonaro subiu um pouquinho até em simulação de segundo turno. Mas, depois, o cenário se manteve estável. Como você vê aqui, ó, o Lula subiu de 53 para 54, o Bolsonaro caiu 37, 36. Então, a diferença que era de 16 pontos, se eu não me engano, de 16 pontos, a diferença subiu para 54, 18 pontos.
18 pontos de diferença Bolsonaro para o Lula na pesquisa do Paulo Guedes. Então, não tem agora como o Bolsonaro falar, ah não, o pior é que tem outras partes da pesquisa que mostram que a coisa tá ruim para o Bolsonaro. Aqui tem potencial de voto e rejeição. Aí você vê o seguinte, tem um discurso da grande mídia, a grande mídia que é a Simone Tebet, né? Você vê que ela tem um espaço muito grande na Globo, na Folha, no Estadão, maior até do que candidatos, por exemplo, o Janones está na frente dela, não tem nem 1% da cobertura que ela tem. O próprio Lula não tem a cobertura que tem a Simone Tebet na mídia. Mas aí você vê aqui rejeição, e você vê o seguinte, isso aqui é potencial de voto e rejeição. Dá pra ver aqui, ó. Aqui, em azul escuro, é quantas pessoas dizem que vão votar com certeza no candidato tal. Aqui em azul é quantas pessoas dizem que podem votar nele. Talvez sim, talvez não. Aí você vê aqui o Lula, eu vou ampliar para você ver. O Lula tem 33% das pessoas dizem, vou votar no Lula, é só nele. 23% dizem, posso votar no Lula, posso. Então o Lula, em potencial de voto, ele tem 55 pontos. Você vê aqui pelo gráfico menor, que é maior do que todo mundo. O segundo com maior potencial de votos, acredite ou não, é o Ciro Gomes. Só que o Ciro Gomes tem um problemão. 36% dizem que poderiam votar nele. Por que poderiam votar nele? Porque a gente que diz, se um dia fosse só Ciro Gomes e Bolsonaro, eu votava nele. Gente que não gosta do Bolsonaro, se fosse só o Ciro Gomes contra a Simone Tebet, votaria nele. Então o potencial de voto dele, você vê que é maior que o do Bolsonaro. Isso é um desastre para o Bolsonaro. O Bolsonaro aprovou auxílio, o Bolsonaro gastou 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, ou seja, driblou, ele está endividando o Brasil assim para as próximas décadas, para diminuir o ICMS só até dezembro, para que a gasolina caísse de 8 para 6 reais. Gastando 200 bilhões de reais, eu nem tô contando aí os 41 bilhões do aumento do auxílio e tudo mais. Tá, o Bolsonaro fez isso e o potencial de voto dele é ali, ó, 26 dizem que votariam com certeza nele, não tá focando aqui, ó, e 13% poderiam votar, ou seja, o voto máximo do Bolsonaro é 39 pontos. Agora, olha a rejeição do Lula é de apenas 42, a do Bolsonaro é de 58. 98% dos entrevistados dizem que conhecem o Lula, 99% dizem que conhecem o Lula, só 1% diz que não conhece o Lula e 1% diz que não conhece o Bolsonaro. Eu não sei quem são essas pessoas, imagina alguém que não conhece o Lula nem o Bolsonaro. Tá, aí a mídia começou a falar o seguinte, Simone Tebet tem a menor rejeição entre os principais candidatos. É uma meia verdade. Se você olhar números absolutos, você vê como números enganam. Olha, a rejeição dela é apenas 28. Não é a menor porque é igual a do Janones, só que tem um problema. Olha quanta gente não conhece a Simone Tebet. 57% não sabem quem ela é. Agora, das pessoas que sabem quem é a Simone Tebet. Então, tem aqui 28, 29, 39, 42. 42% do eleitorado sabem quem é a Simone Tebet, ok? 42% a conhecem. Desses 42, 28 a rejeitam. Ou seja, 6 em cada 10, mais ou menos, quase 7 em cada 10 rejeitam a Simone Tebet. Ou seja, se ela fosse conhecida por 99% das pessoas, como é o Lula e o Bolsonaro, significa que a rejeição dela estaria liberando os 70%. E você vê como números enganam. A mídia usa o número para enganar. Não, a rejeição dela é menor, mas ninguém conhece ela. Ela tem uma rejeição de 28. 7 em cada 10 que a conhecem a rejeitam. Eu sinto muito te falar, o apresentador aí do Globo News, articulista do Estadão, mas a rejeição dela, você tem que ver a rejeição em quem conhece a pessoa. Quem não conhece não pode rejeitar, né? A rejeição dela tá aí nos 70%. É um balde de água fria muito grande pro Bolsonaro. A situação do Bolsonaro tá péssima. E o pior, na espontânea, o Lula ganha no primeiro turno. Na espontânea, o Lula tem 40 e todos os outros juntos tem 34. O Bolsonaro 30, Ciro Gomes 3, a Simone Tebet tem 0, os outros tem 0, mas a soma de todos eles dá 1. E a Globo não mostrou aqui que a Simone Tebet tem 0, viu? 0 na espontânea. E vamos lembrar, a eleição, o dia lá que você vai na urna, é espontânea. Não tem lá uma cartelinha com o nome de todo mundo. Não, você vai lá, você digita o número. Você pode levar o santinho e tudo mais, e você leva o santinho de alguém que você quis. E espontaneamente votar. Então, a situação do Bolsonaro vai ficando cada vez mais difícil e é por isso que você vê ele cada vez mais focando em tentar golpe. O Bolsonaro, ele tenta agora apoio de alguns dos generais. Ele não tem o apoio, pelo menos, eu vou falar, pelas últimas semanas, ele não tem apoio dos 3 chefes das Forças Armadas para golpe, mas o que ele quer é o seguinte,
que os CACs, que são 600 mil bandidos bolsonaristas armados, não todos são bandidos, tem gente que talvez seja de bem e que não seja bolsonarista ali nesses 600 mil que compraram armas. Mas a grande maioria é bandido fascista bolsonarista, a grande maioria. Bolsonaro quer que esse pessoal inicie uma tentativa de guerra civil no dia 7 de setembro e que as polícias pelo menos cruzem os braços ou façam com que isso fique maior, para que ele tenha uma desculpa para chamar o exército. E aí, os 3 chefes das Forças Armadas, como são subordinados a ele, seriam obrigados a acatar o que ele diz, ou teriam que se demitir, o que aconteceu também no ano passado, quando os 3 chefes das Forças Armadas não queriam acatar o Bolsonaro e se demitiram, os 3 em conjunto. Esse é mais ou menos o plano do Bolsonaro, é isso que ele está fazendo, é por isso que ele tá cada vez mais inventando fake news e tentando disseminar ódio nos grupos bolsonaristas para ver se esse pessoal se inflama para o dia 7 de setembro. É por isso que no lançamento da candidatura dele ele falou: eu estou disposto a dar a vida pelo Brasil, eu espero mesmo de vocês. Ele fala: 7 de setembro iremos às ruas pela última vez. Ele quer que o pessoal invada, toque fogo no prédio do STF, faça alguma coisa no prédio do STF, nos outros prédios, no Congresso Nacional, para que ele possa realmente causar esse tumulto todo. Essa é a tentativa de golpe dele antes da eleição, que ele sabe que chegando a eleição não vai ter desculpa. Uma coisa, o Bolsonaro, ele foi oficializado como candidato na convenção do PL, e tem uma coisa, o PL como um partido, eles têm que votar em quem é o candidato, mesmo o Bolsonaro sendo presidente, não é uma coisa automática, ele é o presidente e tudo mais. A votação foi feita por meio eletrônico, sabia? E foi feita com supervisão, sabe de quem? Do TSE. O TSE supervisionou a votação interna do PL, que foi feita por meio eletrônico. Engraçado, para o PL oficializar o Bolsonaro como candidato, o Braga Neto como vice, oficializar os candidatos a governador, a deputado, aí a votação pode ser eletrônica. Aí não precisou de voto impresso auditável, de voto por cédula, qualquer outra babaquice. Não, aí tudo bem, pô, na urna eletrônica. Agora, a votação lá em outubro não pode, segundo o Bolsonaro. E é engraçado, a votação foi supervisionada pelo TSE, a votação do partido do Bolsonaro. Isso eles aceitam, o TSE pode supervisionar a votação do partido, mas eles não acreditam no TSE. Que coisa, né? É aquela, só a eleição em que o Bolsonaro ganha vale. Aquela do time que fala, ó, só vale pênalti se for pro meu lado. Se for pênalti lá na outra área contra mim, não é pênalti não vale. É isso que é o Bolsonaro. Agora tá aí um balde de água fria muito grande na campanha dele. Tem gente do Centrão que depois dessas pesquisas já vai pensar muito mais seriamente em desembarcar do governo. O discurso já tá pronto, mas tá todo mundo esperando quinta-feira. Porque quinta-feira, Thiago, quinta-feira sai o Datafolha. Datafolha é a pesquisa mais importante, é a pesquisa que nas últimas 4, 5 eleições presidenciais acertou na margem de erro no segundo turno. No primeiro turno eu vou falar uma coisa. Escute. No primeiro turno, quase todos os institutos erram. Quem está em primeiro fica em primeiro, quem está em segundo, tudo mais, mas eu estou falando pesquisa presidencial. Quase todos erram um pouquinho acima da margem de erro. A margem de erro do Datafolha, por exemplo, em 2018, era de 2 pontos, e eles erraram por 3 no primeiro turno. Erraram tanto o do Bolsonaro como o do Haddad. Em 2014 também, erraram tanto o Aécio quanto a Dilma, e erraram também a Marina. Em 2010 também erraram, em 2006 também erraram, eles erraram todas na margem de erro. Vou corrigir, o Datafolha em 2006 errou na margem de erro só em 2006, dava 51 para o Lula, o Lula teve 49. Nas outras todas errou por 3 ou 4, primeiro turno. Segundo turno acertou todas, e acertou 2 delas, aí eu não lembro quais, cravado, ó. Falou foi tanto e foi tanto. As outras todas, então, é por isso que o Datafolha e o IPEC, que é o antigo Ibope, mas o IPEC não está fazendo mais muita pesquisa, são os institutos mais respeitados, porque chega na hora da eleição, segundo turno, o que eles cravam acontece. Os bolsonaristas falam, não, mas olha, as pesquisas diziam que o Bolsonaro ia perder. Não. As pesquisas da véspera da eleição acertaram, erraram o Bolsonaro ali, diziam que ele ia ter 38, ele teve 41, uma coisa assim. Erraram por 3 pontos e a magia era 2, assim, coisa pouca. E não contavam com as milhares de fake news que o Bolsonaro ia disseminar depois que a pesquisa foi divulgada. Não contavam com aquilo que na sexta-noite, sábado e domingo, o bolsonarismo usou 400 mil robôs de WhatsApp para disseminar fake news. Aquilo realmente faz com que qualquer pesquisa fique... não funcione. Já no segundo turno acertou na margem de erro. Então,
Muitos estão esperando quinta-feira para desembarcar do governo Bolsonaro. Desespero total no bolsonarismo, desespero tentando golpe, tentando alguma coisa. Realmente, cada vez mais e mais pessoas começam a ter a certeza de que o Bolsonaro não quer ser candidato. O que ele quer é que não tenha eleição. A ver aí os próximos passos, seguiremos na luta contra esses malditos. Peço que você se inscreva aí no canal e no primeiro comentário deixe minhas outras redes sociais. Siga lá também. Falou!